Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E hoje a gente vai escalar o time bons e baratos. A gente vai dar outras opções além daquela já do time principal que a gente escalou. Para quê? Para você conseguir valorizar, pontuar bem, claro, mas valorizar, que a intenção agora é valorizar nessa primeira rodada. Quer saber como é que ficou esse vídeo e as opções por posição? Vem com a gente então. Vamos então para a escalação aqui do nosso goleiro. Já deixei essa parada aqui, para mim, as melhores opções, tá? Para bons e baratos, né? Preço muito acessível, abaixo de outro cartoleta, que é o teto que a gente vai colocar para o nosso time de bons e baratos, abaixo de outro cartoleta, certo? Com potencial para valorização, ou seja, que podem vir a pontuar bem, certo? Para mim, as melhores opções entre essas quatro aqui é o Santos e o Diego Alves. Os dois têm a melhor média básica dos quatro goleiros, né? Ano passado. Isso são dados coletados ano passado, né? Certo? Para chegar a esses quatro goleiros. É claro que o Atlético Paranaense vive um excelente momento. Dentro de casa é quase que imbatível. O gramado sintético ajuda muito, né? O Grêmio fez um Campeonato Gaúcho sem tomar nenhum gol, certo? A defesa é praticamente a mesma desde o ano passado. Ah, Fabiano, mas Campeonato Gaúcho não dá para contar? Não, não. Você tem que dar o valor sim para um time que passa um campeonato estadual inteiro sem tomar um gol. Tem que valorizar sim, mesmo sendo um campeonato estadual, certo? Tem o Richard, que fez um excelente cartola no passado, só que estava no Paraná, né? E o Paraná acabou sendo rebaixado, mas mesmo assim é um bom goleiro e hoje mudou o cenário, ele está jogando no Ceará, né? Então tem chance de pontuar melhor, porque queira ou não queira, a defesa do Ceará é um pouco melhor do que a defesa do Paraná no ano passado, ao meu ver. E tem o Diego Alves, que vai enfrentar o melhor time até então de 2019, um time muito ofensivo que é o Cruzeiro. Provavelmente vai ser muito exigido, certo? Com chances de defesas difíceis. Acredito que não vai sair com SG desse jogo, tá? Porque a defesa do Flamengo ainda é uma defesa um pouco frágil, ainda tem que acertar do meio para trás. Do meio para frente, o Flamengo está funcionando muito bem, né? Mas do meio para trás ainda não inspira muita confiança. Então, as melhores opções para mim são o Santos, o Atlético Paranaense e o Diego Alves. Por que já botei aqui o Diego Alves? Porque o Santos está no nosso time principal, certo? Se você não viu a escalação do nosso time principal, vai estar um cardzinho aqui no final do vídeo, é só clicar aí lá e dar uma assistida, ok? Então as duas melhores opções para mim é o Diego Alves e o Santos. Em terceiro, o Paulo Vitor. Em quarto, se não tivesse outra opção, eu colocaria o Richard, tá? Daí a escolha de vocês. Vocês podem escolher qualquer uma das quatro opções. Vai ser muito bem-vinda. Com certeza vocês vão conseguir valorizar com um desses goleiros. Vamos lá, pessoal. Vamos lá para nossa defesa, então. Eu já deixei aqui, ó, filtrado as melhores opções, ao meu ver, tá? Esse início de cartola, né? Focando na valorização dos zagueiros bons e baratos. Ah, Fabiano, tem o Jeromel. O Jeromel tá no nosso time principal. O Jeromel é mito. A média básica dele em casa, sem SG, é quase 5 pontos. O Jeromel, ele tá acima de qualquer comentário, enfim. Ele tá lá no nosso time principal. Mesmo porque vale 10 cartoletas, por isso que não tá aqui nessa lista, tá? Então, para mim, as melhores opções são essas. O Léo Pereira, tá? Zagueiro do Atlético Paranaense. Ele tem quase 30 jogos pelo Atlético. Quando ele tá em campo, o Atlético perdeu apenas 2 vezes. Sendo que desses 27 jogos, ele saiu com o SG 19 vezes. Vai enfrentar um Vasco em crise, tá? Dentro de casa, onde o gramado sintético favorece muito o Atlético. Tá? Então, o Léo Pereira é uma excelente opção, tá? Para essa primeira rodada. Luiz Otávio, outra excelente opção. Luiz Otávio e o Moledo, dentre esses zagueiros aqui, são os dois que tiveram a melhor média básica ano passado, né? Não precisam do SG para pontuar bem, ok? Jogando em casa, no Castelão, tendo uma média básica boa, né? É uma excelente opção. Bruno Alves, outra excelente opção, certo? Não tem uma média básica tão boa quanto a do Luiz Otávio e a do Moledo, só que vai enfrentar um Botafogo que está fragilizado, um Botafogo que não vem bem, certo? Então eu acredito que nesse confronto São Paulo e Botafogo, o São Paulo é favorito, mesmo porque o Cuca me parece que está ajeitando ali a casa. O Cuca é um grande treinador, sempre fez excelentes equipes, bons times, e acredito que ele está começando a dar um jeito no São Paulo, certo? Claro que dentre esses todos aqui, para mim o Moledo é a melhor opção, mas como o Moledo já está no nosso time principal, a gente vai botar o Luiz Otávio, por jogar em casa e ter uma média básica em casa boa para começar a pontuar, certo? A média básica em casa dele é quase 3,
certo? Quase 3 pontos, não precisa do SG, e se sair com SG, com certeza vai valorizar bastante, certo? E o outro é o Bruno Alves, já não tem uma média básica tão boa, mas o confronto favorece ele, né? O momento do Botafogo não é muito bom, e o Bruno Alves é um zagueiro que se apresenta bem ao ataque, na bola aérea, né? Quem sabe aí se sair com SG ou fizer um gol aí, pode pontuar bem. E mesmo assim, precisa de pouco para valorizar, né? Precisa de 45% de 7, né? Ele vai precisar pontuar ali em torno de 3 pontos, né? Então são as melhores opções para nossa defesa. Vamos para as laterais então, tá? Aqui eu deixei, por causa do teto do preço, tá? Já algumas opções, ao meu ver, as melhores, tá? Que eu entendo ser as melhores. Gente, não vou nem falar do Thiago Carleto, tá? O Thiago Carleto é a melhor opção entre todas do Cartola para essa primeira rodada. Só que como já está no time principal, tá? Não vou falar aqui sobre ele. É o cara da bola parada, é o cara do chute de fora da área. Dentre os laterais, é o que tem a melhor média básica. Não necessita necessariamente, né? Do saldo de gol para pontuar, mas já está lá. Não vou comentar sobre ele, ok? Samuel Xavier, uma ótima opção. O Ceará vai jogar em casa contra o CSA. É um lateral ofensivo, certo? Fez alguns gols no Cartola no passado, mas não tem uma média básica tão boa quanto a do Carleto. Mas é uma opção viável, tá? Uma boa opção, certo? Aqui começa a vir as excelentes opções. Bruno Cortez e Leonardo do Grêmio. O sistema defensivo do Grêmio, gente, eu já falei, vou repetir de novo, ficou o Campeonato Gaúcho todo sem sofrer um gol. Tem que se valorizar uma defesa dessa. Praticamente a mesma defesa do ano passado, ou entre as melhores do Campeonato Brasileiro. E o Bruno Cortez e o Leonardo se tornam excelentes opções por causa disso. Ah, Fabiano, mas é o Campeonato Gaúcho? Cara, o teu time de pelada ficou já 20 jogos sem tomar gol? É difícil, meu amigo. É difícil. Imagina um Campeonato Gaúcho. Então tem que se valorizar. É uma defesa sólida, consistente sim, tá? E hoje, no início do ano, junto com a do Cruzeiro, são as duas melhores, na minha opinião, tá? Só que o Bruno Cortez, entre os dois, entre o Bruno Cortez e o Leonardo, o Bruno Cortez é mais defensivo, né? E o Leonardo defende bem, mas também chega bem ao ataque. Fez 2 gols agora na Libertadores, alguns dias atrás. E dentre os dois aqui, né? Por ser mais barato e por ele pontuar tanto com scouts ofensivos quanto defensivos, eu vou com o Leonardo, tá? Aqui a gente tem o Jonathan, outra excelente opção, certo? Para esse início de cartola. Todas as questões que eu já falei sobre o Atlético Paranaense jogar em casa, a Arena da Baixada, o gramado sintético, né? A crise que o Vasco vem vivendo. Se o Vasco não ajeitar as coisas aí, o Atlético Paranaense, se for com o time titular, que acredito que vá, porque a Libertadores é só uma semana e meia depois, tá? Do início do Brasileiro, eu acredito que o Jonathan vai conseguir pontuar bem. Não tem uma média básica tão boa, tá? A média geral dele, sim, é boa, mas é porque ele precisa mais do SG. Mas eu confio no SG aqui do Atlético Paranaense na primeira rodada. Então a gente vai escalar o Jonathan, tá? Então os nossos dois laterais escolhidos é o Leonardo e o Jonas. Aqui embaixo tem o Danilo Avelar e o Wagner. São opções viáveis? São, mas ao meu ver um pouco arriscado, porque vão enfrentar o Bahia dentro de casa. O Bahia tem um dos melhores ataques aí no início de 2019, né? O ataque do Bahia é agressivo, com o Arthur Caíque, com o Gilberto ali, né? E o Carrilli ainda não conseguiu fazer com que o Corinthians se defenda tão bem quanto a primeira passagem dele no Corinthians, né? Ainda o Corinthians toma uns gols muito bobos, sofre muito, né? Tenta se defender como fazia antigamente, né? E sair fácil, né? Pro jogo. Foi assim que foi campeão brasileiro, né? Com o Carrilli. Mas o Carrilli ainda não ajeitou o time desse jeito. Eu acredito que o Corinthians não vai sair com a SG de lá, tá? A defesa do Corinthians ainda precisa melhorar, mas não deixa de ser opções viáveis. Tá? E daí fica a escolha e a critério de vocês, pessoal. Vamos lá, agora para o meio campo. Pessoal, o meio de campo para mim, tá? Para essa primeira rodada, devido a esse fator da valorização, né? Da necessidade de valorizar essas primeiras rodadas, tá sendo o setor mais difícil para escalar. Para mim, tá? Ao meu ver, é um dos setores mais difíceis para escalar. Então eu já fiz aqui filtrando o teto base de 8 cartolitos para baixo, né? Eu fiz alguns filtros aqui e vou citar alguns jogadores como boas opções, tá? O Luan. Gente, o Luan começou o ano de 2019 muito bem. Ele tanto rouba a bola quanto dá assistência quando chega ao ataque para fazer gol. O Atlético vai enfrentar o Avaí em casa. Tudo bem, o Atlético está mal na Libertadores, né? Tá praticamente desclassificado. Mas dentro de casa o Atlético sempre é muito forte, certo? E como o Luan não vai jogar, não depende do SG, não faz parte do setor defensivo, vai jogar no meio de campo, né? Joga no meio para frente. Para mim o Luan é uma das melhores opções e eu vou escalar ele por tudo que ele vem fazendo esse ano, certo?
A média básica dele, do Luan, é excelente em casa. No passado foi 3,34 em casa, certo? Sem assistência, sem gol. Ele sempre fica flutuando na faixa de 3, 4 pontos. Então, com certeza, o Luan dificilmente vai decepcionar você escalar ele agora nessa primeira rodada, certo? Tomás Andrade. Tomás Andrade é outra excelente opção. Estava no Galo ano passado, agora está no Atlético, tá? Por tudo que o Atlético vem jogando esse começo de 2019, certo? Pelo fator casa ali, dentro realmente da arena, o Atlético realmente dá um banho, é um monstro ali, papa todo mundo que chega. Fora já não tem um desempenho tão bom o Atlético Paranaense, mas dentro de casa pode apostar sempre nele, porque o gramado sintético faz a diferença, assim, você treinar todo dia num gramado sintético, jogar no gramado sintético, pega uma equipe que não está acostumada, já dá diferença. Os primeiros minutos ali, a bola vai bater na canela do cara, o kick da bola já é diferente, a velocidade da bola já é diferente, entendeu? Faz diferença sim, tá? E por esse motivo eu vou escalar o Tomás Andrade do Atlético Paranaense, certo? Outra excelente opção, dentro das que estão aqui, tá? Pelo preço, por jogar em casa e por ano passado a média básica dele ser muito boa, certo? É o Juninho. A média básica dele em casa no passado era 3,17, ou seja, ele não precisa de assistência nem gol para pontuar, certo? Como é um jogador de meio de campo que trabalha bem a bola ali, ele também joga a bola parada, muitas vezes é com ele no Ceará, certo? Tem muita roubada de bola. Vou pegar os números aqui dele aqui, ó. Em casa, gente, a média deles é 2,4. Ou seja, ele faz de 2 a 3 roubadas de bola todo jogo. Só aí ele já vai valorizar, entendeu? Então, o Juninho é outro que vai ser escalado no nosso meio de campo. E assim a gente vai fechar o nosso meio de campo com o Luan, o Tomás Andrade e com o Juninho, tá? Gente, Rodriguinho, para mim, uma das melhores opções. A média básica do Rodriguinho é fraca, tá? Se ele não fizer assistência nem gol, ele não pontua. Mas como ele tá valendo 5 cartoletas e vai enfrentar o Flamengo, a defesa do Flamengo não é confiável ainda nesse momento, e o Cruzeiro é o melhor time de 2019, né? Tá invicto, né? Funciona muito bem aquele quarteto ali do meio para frente. O Rodriguinho é uma das melhores opções, só que ele já tá no nosso time principal, por isso que eu não vou escalar ele aqui, tá? Deixa eu ver aqui mais para baixo, Lucas Romero, não, seria isso mesmo, gente. A gente vai no nosso bons e baratos com o Luan, tá? Com o Tomás Andrade e com o Juninho do Ceará. E agora, finalmente, a gente vai pro nosso ataque, né? Nosso trio de ouro aí, nosso ataque matador. Tomara que nos tragam muitas alegrias essa primeira rodada, né? Partindo do preço base de 8 cartoletas para baixo, né? E devido aos confrontos e às análises que eu fiz aqui previamente, eu deixei algumas opções aqui, né? Que para mim, algumas viáveis, outras apostas e outras boas, excelentes opções, certo? Vamos começar com o Arthur Kaique, certo? O Arthur Kaique, dentre todos esses que tem aqui, é o que tem a melhor média básica. Ele não precisa de assistência, tá? Isso são dados do ano passado, gente, 2018, tá? Ele não precisa de assistência nem de gol para pontuar bem. Tá custando 8 cartoletas, vai jogar contra o Corinthians e ainda não ajeitou seu sistema defensivo, jogou agora com um time misto contra a Chapecoense pela Copa do Brasil, tá? Foi de 1 a 0, mas podia ser demais, certo? No Campeonato Paulista sofreu gol a quase todo jogo, então para mim, tá? Devido à média básica e jogar contra o Corinthians em casa na Fonte Nova, onde o Bahia é muito forte, geralmente faz muitos gols, o Arthur Kaique se torna uma excelente opção, né? É um jogador de movimentação, é um jogador que pontua em quase todos os scouts, ele rouba a bola, sofre falta, finaliza, certo? Se ainda fizer uma assistência ou um gol, aí a pontuação dele vai lá em cima, tá? Então a gente vai botar o Arthur Kaique, tá? Do Bahia, certo? Outra excelente opção aqui é o Daniel Amorim, ele está entre os top 10 no início desse ano dos atacantes, tá? Praticamente 40% dos gols do Avaí, ele tem participação, tá? Tá entre os maiores artilheiros nesse início de 2019. Ah, tudo bem, vai jogar fora de casa, vamos priorizar os atacantes que vão jogar em casa, tudo bem, mas não deixa de ser uma opção, né? Nenhuma opção, certo? Pode ser uma aposta no time de alguém que queira fazer um pouco diferente, porque o Atlético Mineiro em casa é muito forte, mas anda sofrendo alguns gols dentro de casa. Não é todo jogo que sai com SG, certo? Então pode ser, existe a chance aí do Daniel Amorim, quem sabe deixar uma. Se quiserem apostar, tudo bem. Eu nesse momento não vou apostar nele. Rony, melhor opção, tá? Do ataque. Todos. Tá no nosso time principal. E por eu achar que ele vai ser peça-chave do time principal, vou botar ele aqui também no bons e baratos, tá?
porque não vai ter tanta opção assim abaixo de 8 cartoletas para a gente escalar, certo? O Rony não tem uma média básica tão boa assim, tá? Quanto o Arthur Kaique, mas, né, já falei um monte, vou repetir de novo. Eu acredito que se o Vasco não der jeito lá, não acertar as coisas, e se o Atlético Paranaense dentro da Baixada vier com força total, olha, o Atlético é favorito e com grande chance de mais um gol de mais de um nessa partida, tá? Sem menosprezar o Vasco, tá? Mas o momento do Vasco não é bom. Quando o problema é financeiro, reflete no vestiário e olha, daí a coisa começa a complicar, gente, entendeu? É por isso que eu tô apostando em muitos jogadores do Atlético Paranaense, pelo fator casa e pelo momento ruim que vive o Vasco, ok? Tem aqui o Getúlio, tá? O Getúlio ele é mais participativo do que o Daniel Amorim, certo? Mas vai jogar fora de casa. Nesse momento eu não apostaria esse. Se fosse ao contrário, Avaí Atlético Mineiro, nessa cara talvez eu pudesse apostar nele pelo valor, pela questão da valorização, mas nesse momento não. Aqui tem outro atacante que nós vamos escalar, que é o André, certo? Eu particularmente, gente, eu não gosto muito de escalar jogadores, tá? Que dependam de assistência ou vivam só de gol para pontuar. O André é um deles, certo? Mas por falta de opção nessa faixa de preço e porque a gente precisa valorizar, eu vou acabar colocando ele, porque o Grêmio vai ter o confronto em casa contra o Santos, certo? O Grêmio sempre é muito forte jogando na sua casa, né? Na arena do Grêmio. E vai, quem sabe, do time todo aqui, tá? Eu não tô fazendo, do time bons e baratos, vocês podem ver, eu não tô fazendo apostas, tá? Tô colocando de acordo com os scouts do ano passado, com o momento que vive o jogador esse ano, né? Nesse início de 2019. A única aposta nossa, né? Na esperança de ele fazer um gol nessa primeira rodada é o André do Grêmio, tá? Então o André vai ser a aposta do nosso time. Então com isso a gente fecha o nosso trio de ataque. Podemos mudar, vai ter uma revisão desse time, né? Ainda, mas eu acredito que nesse momento, para bons e baratos, pensando em valorização, certo? As melhores opções é o Arthur Kaique do Bahia, né? E o Rony do Atlético Paranaense. Dois jogadores de muita movimentação, dois jogadores que pontuam em todos os scouts, né? Guarda de bola, assistência, gol, faltas sofridas, finalizações, né? São jogadores mais completos. Eu prefiro atacantes assim do que aqueles atacantes fixos, né? Sem muita mobilidade, tipo Fred, tipo Ricardo Oliveira, né? Quando você escala esse tipo de jogador fixo e ele faz gol, 1, 2, 3, arrebenta, nossa, né? Tu vai lá e arrebentasse a boca do balão, né? Mitasse. Mas quando isso não acontece é muito ruim, porque geralmente eles tendem a negativar porque eles não conseguem pontuar em outros scouts, tá? Diferentemente desses jogadores que eu citei agora. Claro, e tem o André, né? Estilo desses centroavantes mais fixos, sem movimentação, centroavante de área, né? E vivem mais do gol. Ele é uma aposta do nosso time bons e baratos para essa primeira rodada. Vamos lá então, vamos finalizar aqui com o técnico, tá? Eu já selecionei algumas opções que para mim são as melhores, as mais viáveis, né? Acho que tem mais chance de dar certo. Pelo mando de campo, né? Por ser treinadores que vão jogar em casa, que vão atuar em casa. E pelo preço, abaixo de 8 cartoletas, certo? Gente, para quem não sabe, o treinador, a pontuação do treinador, ele é a média geral do time dele, tá? Dos jogadores naquela rodada. Então a gente vai tentar escalar o quê? Algum técnico que tenha a possibilidade o quê? De sair com a vitória e com o SG. Ou seja, o seu time não sofrer gols, tá? Nesse cenário, dentro dessa expectativa, eu acredito que dá para pensar no Cuca, tá? No Thiago Nunes, certo? No Lisca. Fernando Diniz, acho difícil o Fluminense sair com o SG, tá? O Goiás é um bom time, um dos melhores em termos de scout no início desse 2019, né? E acredito que o Goiás talvez consiga furar a defesa do Fluminense nesse jogo, certo? O Bahia a mesma coisa, o Roger Machado eu não vou apostar nele porque é o Corinthians. Se fosse outro time, talvez eu fizesse. Tudo bem, o ataque do Corinthians não é tão efetivo assim, mas o Corinthians é um time grande, tá? Tem que ser respeitado, certo? Ainda mais início de Campeonato Brasileiro, pode acontecer de tomar um gol. Para mim o Bahia favorito nesse jogo mas eu acredito que o Bahia não vai conseguir segurar o SG nessa partida, certo? Então, diante disso tudo, a gente vai escalar Thiago Nunes, tá? Pelo fator do gramado, do Furacão jogar em casa, das questões financeiras que o Vasco vem vivendo, tá? Eu acredito que existe grande possibilidade aí do Atlético Paranaense sair com o SG desse jogo e com isso, né, o Thiago Nunes pontuar bem, né, a sua média ficar alta, certo? Então vamos agora escolher o nosso capitão. Time escalado aqui, quem é que eu vou colocar como capitão? Eu vou colocar como capitão um jogador
e tem uma média básica boa, né? Ou seja, ele é regular, dificilmente vai decepcionar, com chance de pontuação alta, tá? Dentre todos esses jogadores, tá? Como capitão, as melhores opções para mim, ao meu ver, nesse momento, é o Luan, certo? Por causa da média básica dele. E o Leonardo, do Grêmio, né? É um jogador que pontua em todos os scouts e o Grêmio tem grandes chances de sair com SG. Mas como eu não gosto muito de colocar jogador defensivo como capitão, né? A gente vai colocar como capitão o Luan, né? Vai que o Luan faz um gol, né? Ou dá uma assistência. Vai ser um jogo difícil contra o Avaí, eu sei disso, né? Mas pode ser que dê certo. Pelo menos em termos de média, a chance do seu capitão negativar, porque você sabe, né? Que o capitão, a pontuação dele é em dobro, né? Então, se ele for bem, vai dobrar a pontuação. Mas se ele for mal, se ele, por exemplo, for negativo, vai negativar para baixo. Vai dobrar para baixo negativamente, né? Então, para não correr muito esse risco nesse início agora, porque a questão não é pontuar, gente. Nesse início agora, se conseguir pontuar bem, ótimo. Mas a questão agora nesse início não é pontuação, é valorização. Certo? Se você quer saber como funciona a valorização, tem um cardzinho aqui, ó. É só clicar em cima, você vai ver o meu vídeo lá explicando como funciona a valorização nessa primeira rodada, tá? Se você quer saber por que eu não escalei o Jeromel, por que eu não escalei o Rodrigo Moledo, né? Enfim, outros jogadores aí que são ótimas opções para essa primeira rodada, né? Em termos de valorização e até mesmo de pontuação. Não tem problema, clica aqui também, ó, que tá o meu time principal que eu fiz, o time principal do canal. Aí você vai entender porque eu não coloquei aqui. Por quê? Porque já tá lá no time principal. E aqui eu tô tentando dar outras opções para você, certo? Outras opções viáveis do ponto de vista da valorização, certo? Então a gente vai ficar com o Luan, vamos confirmar a escalação e vamos ver como é que ficou. Essa é a nossa escalação do time final do Bons e Baratos do canal Mané Cartola. Tá? Pessoal, esse vídeo ainda vai ser revisado. Provavelmente final da semana que vem, antes do mercado fechar, tá? Eu já andei dando uma olhada no nosso time principal lá, já tem 3 peças que não estão mais como prováveis. Então a gente ainda vai revisar tanto o time principal como o time bons e baratos. Ok? Gente, então é isso. Esse foi nosso time bons e baratos. O engraçado é que ele ficou custando 80 cartoletas, um pouquinho mais caro do que o nosso time principal. Mas não tem problema, tá? Nesse início aí, realmente a questão principal é valorização, tá? Não é porque o time custa 80 cartoletas que ele tá caro. Podemos dizer que ele tá um pouco salgadinho, mas tá dentro da realidade. Mas quem sabe como vai ter uma revisão aí desse vídeo aí até semana que vem, antes do mercado fechar, que com certeza um ou outro geralmente sai dos prováveis, a gente vai ajeitar o Steam para tentar baixar um pouquinho o valor dele. Mas tá bom, ao meu ver 80 cartoletas é o teto máximo para você gastar com seu time aí no início da competição. Para quê? Para ele valorizar. Gente, se gostou do vídeo, dá aquela força pra gente, deixa um joinha, mete o dedão ali, ó. Se inscreve no canal, ativa ali o sininho com as notificações para receber mais vídeos. A gente sempre vai estar postando vídeo aí toda rodada. Bons, baratos, time de valorização, certo? Dicas, estatísticas. Tamo junto, pessoal. Obrigado. Beijo no coração. Fui.